você pode falar sobre a estratégia do jogo, mano, da escalação, né? Teve uma alteração, naquela comparação com o último jogo, a entrada do Johnny, a manutenção do Wanderson, o porquê da manutenção do Wanderson como titular e não pelo Henrique. E o Inter não está um pouco repetitivo assim, nos últimos jogos, quando tem bons momentos, não consegue aproveitar e depois acaba sofrendo? Então, boa noite a todos. Eu acho que quem está um pouco repetitivo são vocês, né? Sempre as mesmas perguntas, sempre os mesmos questionamentos. Eu acho que a gente fez uma boa estreia na Libertadores. É um jogo difícil sempre você jogar aqui. Penso que a equipe iniciou o jogo muito bem, com a formação escolhida para iniciar o jogo. Acho que não tem nenhuma pessoa que pode dizer, mesmo os mal-humorados, mesmo os que têm outras preferências, pode dizer que o Inter não iniciou bem o jogo, controlou o jogo, teve chances. E isso é mérito de todos os jogadores, né? É mérito daquilo que acreditamos que estamos fazendo bem. E é daqui para cima, né? Acho que a gente já fez um bom jogo no último jogo que tínhamos jogado. A avaliação nossa é que foi um bom jogo e por isso repetimos. Eu iniciei com o Johnny porque não tem sentido o jogador ir para a seleção e aí não retornar, porque não pode ser um castigo você ir para a seleção. A gente usou isso como coerência a todos os jogadores no ano passado e vamos continuar com essa coerência, tentando ser, tá? O jogo foi tenso, o jogo foi de bastante qualidade de jogo, com todas as formações que a gente teve durante o jogo. A equipe jogou bem e por isso, no mínimo, leva um empate daqui. Poderia, ao meu ver, levar uma vitória. Mas é bom ter uma boa dose de humildade, a gente tem que saber valorizar as pequenas coisas, nesse caso um ponto, para saber e merecer o que vai acontecer melhor ali na frente, eu tenho certeza absoluta. Empatar na primeira rodada fora de casa significa que contra esse adversário, especificamente, você já leva uma condição melhor para o jogo da volta depois na sua casa. Mano, olhando o Inter deste ano em relação ao Inter do ano passado, no Campeonato Brasileiro, o Inter agregou peças importantes e dá para dizer que melhorou na qualidade. Mas o que acontece que não consegue repetir aquele Inter intenso que foi no Brasileiro, principalmente? O Inter que foi vice-campeão brasileiro chegou a ter, se não foi o melhor ataque, foi o segundo ou terceiro melhor ataque, segunda ou terceira melhor defesa. Esse Inter do ano passado, ele acabou indo embora com o preparador físico Flávio de Oliveira, e a pergunta que te faz também, o Inter quando toma um gol, ele parece que dá um baque até recuperar. É inegável que hoje o Inter merecia ter saído com a vitória, mas o gol acabou atrapalhando tudo até entrar de novo no jogo. Então tu está sendo incoerente. Se o Inter teve uma resposta forte, que merecia no mínimo até ter vencido o jogo, então o Inter foi intenso. Então o Inter teve qualidade. Bom, meu filho, mas o ano passado virou em dezembro. Acabou. Você sabe que o River tomou 3 do The Strongest hoje na Bolívia? Altitude. Pois é. Se a gente tomasse 3, tu não ia falar que era altitude, tu ia falar que a gente não tinha intensidade, que a gente não tinha isso, que a gente não tinha aquilo. Para os outros é altitude. Para nós é só problema. Não tem. O Inter está fazendo um início de Libertadores. É isso que nós vamos levar em consideração. Vamos ter a tranquilidade de sempre para fazer as análises. Agora não vamos aceitar essas conversinhas mole que fica circulando aí, querendo agitar o ambiente, que não vai dar certo. Pode mudar de ambiente, que no Inter não vai dar certo. Mano, aqui é o fundo do seu lado direito. Você fala que as perguntas são repetidas, talvez porque os problemas também sejam repetidos. Eu queria que você explicasse pra gente qual é a sua parcela de culpa para que muitos desses problemas apareçam e as perguntas talvez sejam repetidas sobre estes problemas. A parcela sempre é do treinador. Só isso? Era isso que tu queria ouvir. Sim. Profesor Mano Menezes y Guaranan Patriles, estamos en vivo en directo para que entrenos de los 790M, Moneda y Man Radio. Para Alan Patri, impresiones del gol de marcarle al poderoso, y para el técnico sobre el planteamiento del compromiso, cómo fue pasar un poco a superar a Medellín en el segundo tiempo y ser efectivos en el compromiso.
Cara, ao meu ver, eu acho que no primeiro tempo, acho que poderíamos ter saído na frente. E jogos de Libertadores nós sabemos o quão competitivo é. E acabamos sofrendo um gol ali. Eu acho que a equipe teve uma resposta e continuamos acreditando, né? e lutando dentro de campo, acreditando até o final e fomos coroados ali com um gol no final, levando um ponto para casa. E até acabo sendo repetitivo com as palavras do Mano, de valorizar esse ponto. Nós sabemos que é sempre muito difícil jogar Libertadores fora de casa. E, ao meu ver, também acho que poderíamos ter levado os 3 pontos, mas é valorizar. É valorizar porque nós sabemos que a trajetória ela é difícil. E vamos valorizar para que a gente possa, com os 2 jogos na nossa casa, a gente se impor com a força da nossa torcida, com a força que a gente tem dentro de casa e buscar somar 6 pontos. Eu tenho que responder, né, para você. Tá. A gente tinha visto o Independente jogar vários jogos na qualificação primeiro para a fase de grupos, né? Viu que tinha mudado algumas características da equipe do ano passado quando enfrentamos pela Sul-Americana. O time ficou mais competitivo, ficou um time mais forte no aspecto de jogo. Sempre fez um primeiro tempo muito bom nos últimos jogos todos, né? Então nós nos preparamos bastante para isso e traçamos uma maneira de entender o jogo tentando valorizar bastante a bola e propor o jogo, porque é sempre a melhor maneira de você neutralizar uma pressão que pode vir do time da casa. E acho que o time foi muito bem nesse aspecto. A gente também é exigente com a gente, mas a gente entende e vê que vocês valorizaram bastante a atuação que tivemos, e é nesse respeito que a gente gosta de discutir as coisas do futebol. Mano, boa noite. Claro que o retrospecto ele vem junto, né, da temporada de 22, da eliminação do Campeonato Gaúcho, mas eu quero falar não sobre o resultado. Afinal, o Inter, na avaliação de muitos, fez um bom primeiro tempo contra o Caxias, saiu ganhando, teve uma atitude diferente, mas levou um gol no final, acabou empatando, foi eliminado na sequência. Hoje o Inter começa bem o jogo, tem uma bola com o Luiz Adriano para fazer o gol e não faz. Acaba tomando o gol no segundo tempo, consegue um empate que volta para casa como um bom resultado. O quanto essas oportunidades desperdiçadas de gol em momentos cruciais do jogo podem estar pesando para que o Inter não consiga jogar um pouco mais leve e desempenhar o futebol do ano passado. E para o Alain, uma pergunta de como o grupo de jogadores recebe essas críticas de não repetir o futebol do ano passado. Afinal, vocês estão dentro do campo, o Mano passa as orientações, os gols não saem, os resultados não vêm. O que você acha que falta para esse time ter o rendimento que teve ano passado? Bom, primeiro, a separação da análise se faz necessário. Nós não podemos ficar analisando 2022, 2000 para trás. Nós temos que analisar jogo a jogo, né? Até o acúmulo de jogos que já jogamos no Gauchão, não é justo você analisar quando começa a Libertadores. É uma outra competição, é um outro nível de adversário. Tudo é uma coisa assim que a gente, pela experiência, sabe que precisa entender, né? Mas a gente também sabe que vocês entendem. Só que às vezes não quer entender, né? Então, quando a gente se incomoda um pouco, é por causa dessas coisas repetitivas. Sempre tem que jogar, por que não joga com 3 atacantes? O time jogou hoje com 3 atacantes na segunda parte do jogo, quando achamos que podíamos jogar com 3 atacantes, né? E vai jogar com 3 atacantes em outros momentos, porque eu nunca disse que ele não jogaria com 3 atacantes. Você sabe disso. Você está lá todo dia, acompanhando as coisas todo dia, tá? Então eu estou aqui, depois de uma eliminação que acabamos de ter na semifinal, para dar tranquilidade aos jogadores. Não é hora de fazer mudança em terra arrasada, porque aí o treinador, ao invés de apoiar os seus jogadores e dar tranquilidade para a recuperação imediata, ele está criando um caos desnecessário. Então, é só assim que podemos ir evoluindo e cada vez estar melhor para talvez oferecer esse jogo que vocês se referem tanto, que foi o jogo do ano passado, tá?
O ano passado era outra situação, o ano passado era outro campeonato, né? O ano passado talvez as pessoas conheciam menos da gente. Hoje nós passamos a ser já uma referência, a gente foi vice-campeão brasileiro, eles nos respeitam mais, eles nos estudam mais. Nós também temos muito do que fizemos ano passado dentro do campo, então os outros também neutralizam as coisas, porque os outros também estudam e têm qualidade. Então a gente respeita todo mundo por isso, né? Agora, o resto é trabalho, não tem muita graça. É trabalho, é a repetição, o treinador dar tranquilidade para os seus jogadores, para eles poderem evoluir mesmo quando eles atravessam alguma dificuldade. Então, vamos continuar trabalhando assim, tá? E eu estou aqui para fazer isso. Até que o Internacional achar que eu sou o cara para conduzir, eu vou ser sempre assim. Cara, eu acho que vocês batem muito nessa tecla, né, do ano passado. Acaba sendo repetitivo e é óbvio que a gente se cobra, né? No dia a dia, a gente quer melhorar e tem para melhorar, assim como todas as equipes. Mas eu acho que cabe também virar a chave, sabe? E ficar evitando essas comparações de 2022. Já passou. A gente está trabalhando, as equipes acaba tendo alguma alteração com um jogador ou outro que chega, que sai. Então, acho que levar em consideração, a gente, como o Mano falou, eu acredito no trabalho. É um novo ano, a gente tem desafios e procurar se preparar dentro, né, das nossas convicções que acreditamos, para a gente seguir forte e sempre que estivermos em campo, independente do jogador, a gente ser um time forte e competitivo. Então, é olhar para frente. Saludo cordial, Elkin, la voz del grupo de Rafa Gol. Para Alan, ¿qué fortalezas y debilidades vio en el Medellín? Para usted decir, me gustó esto, lo superamos en esta otra parte. Y si hay algún jugador, un número del equipo rojo del Medellín que le haya llamado la atención. Gracias. Acho que o Medellín tem suas qualidades dentro e sua força, né, dentro de casa. Acho que mostrou isso também na fase de pré-Libertadores, se impondo e fazendo as vitórias dentro de casa. Mas é claro, a gente estuda os pontos fortes, os pontos fracos do adversário. E é óbvio, tem um jogador ou outro que faz a diferença. Nós observamos bastante o meio de campo deles para que não deixasse ter tanta liberdade, né? O Torres, o capitão, porque ele que gosta de pegar no jogo e fazer o time dele jogar. Eu acho que isso foi bem neutralizado. E é claro, como eu falei, tem suas qualidades de Medellín e a gente estuda para a gente neutralizar isso e também se impor e mostrar a nossa qualidade. Mano, como técnico, já ouviu essa pergunta algumas vezes, mas ela não é diretamente a ti. A tua comissão técnica, você acha que o preparador de goleiros internacional tem algo a mais a tirar dos goleiros do Inter? Uma das principais qualidades de um treinador de futebol é caráter. Então, um treinador de futebol que tenha caráter trata qualquer coisa que ele tiver que tratar sobre trabalho, sobre qualidade disso, dentro do seu ambiente de trabalho. Jamais vou tratar qualquer coisa fora disso. Fechou? Obrigado, mano. Obrigado. Muito obrigado.